Eu sou o Juliano Statlober, diretor de desenvolvimento da Qualitor, e o nosso objetivo nessa primeira parte, nesse primeiro webinar, é passar alguns conceitos importantes de introdução, eu diria assim, uma introdução à gestão do conhecimento e também do KCS. Eu acho bem legal essa parte, então eu acho que vocês vão entender primeiro a diferença entre o KCS em relação à gestão do conhecimento, o que eles têm de diferente, o que eles têm de complementar. E no nosso caso, alguns conceitos da gestão, mas principalmente vários conceitos do KCS foram incorporados na nova base de conhecimento do Qualitor, que está sendo lançada juntamente com a versão 8.10. Então, na segunda parte desse nosso encontro presencial, nós vamos mostrar a base de conhecimento, então em mais detalhes, praticamente todos os detalhes das funções que ela vai ter, e funcionalidades e recursos. E para quem tiver, de novo, para quem estiver ouvindo o webinar, então a recomendação é que procure o outro webinar em relação à base de conhecimento. A gestão do conhecimento ela é uma coisa muito ampla, ela é uma coisa um pouco complicada de entender, um pouco complicada até de entender o conceito, de entender o objetivo e de entender a aplicabilidade. E como o nosso objetivo aqui não é entrar a fundo na gestão em si, eu procurei resumir no máximo possível, tomando os pontos que são fundamentais para a sequência do KCS e para o próprio Qualitor, para a gente entender o que foi implementado no Qualitor. Então, eu começo assim, chamando de ponto de partida uma reflexão. Óbvio que nós vivemos na era da informação e do conhecimento. O conhecimento é cada vez mais necessário para as organizações. E a tendência, isso já é real hoje, não é só não é retórico, né? Que o conhecimento passa a ser considerado ativo das organizações. E, inclusive, isso a gente vivencia no dia a dia, quem se informa sobre economia, sobre negócios, já deve ter ouvido falar uma palavra lá da contabilidade, lá da valoração de empresas do inglês, o famoso goodwill, que são os ativos intangíveis das empresas. O que é um ativo intangível, na verdade? Você pega o valor patrimonial, o valor contábil de uma empresa e muitas vezes essa empresa é vendida por várias vezes esse valor. Esse ativo intangível, os estudiosos começaram a determinar, começaram a definir que esse valor são os ativos de conhecimento da empresa. Por que essa empresa vale mais do que seu patrimônio? Ela tem conhecimento. A história começou lá atrás, todo mundo já deve ter ouvido falar do famoso Peter Drucker, né? Nos anos 80 ele foi o primeiro a dizer o seguinte: no futuro, e o futuro já é o nosso passado, né? Ele falou isso em 83, então o futuro dele é o nosso passado. Ele foi o primeiro a causar um certo impacto e dizer o seguinte, que no futuro, dizia ele, o valor das empresas não vai estar só em patrimônio, não vai estar só em recursos, em capital. O futuro, o valor das empresas vai estar em conhecimento. Então ele foi um dos primeiros a prever isso. E onde é que começou a gestão de conhecimento? Até como uma curiosidade, tá? No início dos anos 90 foi o primeiro livro que foi escrito por um cara chamado Carl Wig, que ele foi o primeiro título, a primeira publicação que ele focou nessa expressão, gestão do conhecimento. Então, isso é bem antigo, mas vai se mudando as roupagens das coisas, vão mudando os conceitos e hoje, se a gente entrar na Amazon e der uma pesquisada sobre gestão do conhecimento, aparece mais de 15 mil resultados de livros sobre o tema. Muita gente escreve sobre isso. E é uma questão assim, o conceito da gestão de conhecimento é o conjunto das ideias de vários autores, não existe uma centralização, não existe um conceito único. Os ativos de conhecimento ou intelectuais apresentam diferenças marcantes em relação aos ativos físicos, né? Quais são essas diferenças? Os ativos intelectuais não se desgastam com o uso, como uma cadeira, um computador, uma máquina. A transferência de conhecimento não faz o conhecimento mudar de lugar, ela multiplica o conhecimento. O conhecimento é abundante, mas a capacidade de uso é escassa. E grande parte dos ativos de conhecimento, mais importantes, eles saem pela porta no final do dia, né? Isso é uma questão assim, é importante a gente pensar nesses pontos para se situar no assunto. Ou seja, grande parte dos ativos são as pessoas, óbvio, né? O conhecimento está com as pessoas, o conhecimento está na cabeça das pessoas.
E por incrível que pareça, aqui eu poderia pegar e botar aqui uma definição de gestão de conhecimento. Eu posso escolher uma de... Teve um autor dos que eu li, que ele foi pesquisar a definição e ele parou no 100. Ele disse assim, eu achei 100 definições diferentes. Cada autor põe a sua adaptação, cada empresa põe o seu ponto. Em todas elas, em vários livros e publicações, estão presentes essas palavras: captura, estruturação, gerenciamento e disseminação do conhecimento. Em outras palavras, a gente bota em cima processo ou sistema. Então, gestão do conhecimento é um processo, um sistema, uma sistemática que visa, em última análise, capturar, estruturar, gerenciar e disseminar conhecimento. A gestão do conhecimento ela é um pouco complexa, assim, sob o ponto de vista estrutural. Ela é multidisciplinar e ela envolve várias ciências. A gente sabe, né, os americanos eles têm assim, o hábito de especializar as coisas. Mesmo na nossa área, é o especialista nisso, especialista naquilo e cada um na sua área. E a gestão do conhecimento envolve várias ciências: organizacional, cognitiva, linguística, computacional, biblioteconômicas, antropológicas, sociais. Então é fácil entender por que envolve tantas ciências. Por exemplo, taxonomia. Por exemplo, isso vem lá da biologia, né? Os seres que têm penas são classificados diferente dos mamíferos, que são classificados diferente dos que vivem na água. Seria uma forma de agrupar e organizar as coisas. Existe ciência para isso. Não é natural a gente pensar que o conhecimento tem que ser organizado, estruturado, né? Então existe uma ciência que é a taxonomia. Existe curso superior de arquivologia e biblioteconomia. É uma ciência organizar como se classifica um livro para saber em que seção ele vai, em que estante, em que prateleira e assim por diante. Cognitiva e linguística, como que eu falo uma coisa e como que eu busco aquilo que eu falei, como é que eu busco alguma informação, como é que eu busco algo que eu guardei. Às vezes nunca aconteceu com vocês de querer procurar um telefone, um contato, e você não lembrar assim, se colocou João arquiteto ou arquiteto João? Peraí, será que eu procuro por arquiteto ou por João? Mas como é que é o nome daquele arquiteto? Eu só botei o nome dele. Nunca aconteceu com ninguém isso, comigo acontece. Isso é arquivologia, isso é taxonomia, na verdade. Então a gestão do conhecimento envolve uma série de disciplinas diferentes. Ela é complexa porque ela tem como objetivo envolver toda a empresa. E ninguém pense aqui que a gente diga assim, que a gente possa dizer: eu vou implantar a gestão do conhecimento na minha empresa. Eu vou começar segunda-feira e eu acho que em 4 meses está implantado. Não é assim que funciona. A gestão do conhecimento tem que ser alinhada aos objetivos estratégicos, alinhada à estratégia da empresa, à alta direção, e tem que fazer parte desse processo todo. Não é uma coisa pontual que se implante numa área, num setor. Então, não é simples, esse é o recado, tá? Dado, informação e conhecimento, são 3 coisas diferentes. Isso assim esse conceito é o básico do básico do básico, que está em todos os 15 mil livros sobre o tema vão ter isso, né? O dado é um conteúdo que você observa, que você verifica e não tem contexto. Informação é um dado que tem contexto, tá? E conhecimento é a compreensão da informação. E o interessante é que a gente vai ver depois no KCS, que o KCS tem uma visão um pouco diferente desses 3 elementos aqui. Eu pensei em um exemplo. Uma luz amarela, simplesmente se a gente enxergasse uma luz amarela, é um dado. Se essa luz amarela estiver numa sinaleira, num semáforo, ela é uma informação. Porque ela tem contexto, é uma luz amarela que tem um contexto. E ela significa que é para ter atenção. E conhecimento. O conhecimento que é obtido dessa informação, o que é o conhecimento? Como resolvi parar o carro, como que eu freio, como que eu diminuo, e assim por diante. E ainda, alguns autores usam um 4º elemento aqui que eles chamam de sabedoria. Eu não gosto muito dessa linha, mas a gente poderia considerar sabedoria. Sabedoria seria isso aqui, né? Se avançar eu posso ter consequências sérias. Tem vários outros exemplos. Eu já li um assim que é a informação dos filmes que estão passando no cinema, dos horários, isso são dados. Quando eu leio aquela listagem do cinema
e vejo que está passando um filme que eu gostaria de ver, que me interessa, e tem um horário ali, isso já é uma informação, porque são os dados que têm contexto, né? E o conhecimento é saber que se eu quero ir na sessão das 6h30 e eu sair daqui às 6, talvez eu não chegue a tempo, porque o trajeto que eu faço demora X tempo. Então, são vários exemplos que são dados sobre informação, dado e conhecimento. Outros dizem assim, o número 100 e o número 200 são dados. Se eu pegar a minha conta bancária que tem 200, ou o contrário, até que tem 100, isso é um contexto. E eu gastei 200, é outro contexto. O conhecimento diz o seguinte, que eu não posso gastar 200 se eu tenho 100. Então tem vários exemplos só para a gente entender que existe dado, informação e conhecimento. Okay? Ativos de informação e conhecimento. No trabalho da gestão do conhecimento e no nosso, é básico, isso aqui é o ponto fundamental. Né? Identificar e documentar os ativos de informação e de conhecimento, que são relevantes e importantes para a organização. Alguns exemplos de fontes de conhecimento. Sistema, o uso do sistema, uma consulta a um sistema, uma situação do contas a pagar, a lista de chamados pendentes, a lista de incidentes atrasados, relatórios, listagens, planilhas. E-mails são fontes de conhecimento, a gente muitas vezes troca informações por e-mail. A definição, a documentação de processo é uma fonte de conhecimento que determina como as pessoas fazem as coisas, o que tem que ser feito e assim por diante. Então, tudo isso são exemplos de fontes de informação. A gente já vai entender lá na frente o que nós vamos fazer com isso, tá? Esses dois termos também são assim, juntamente com o anterior, representam a base, assim, a estrutura fundamental básica de gestão de conhecimento. O conhecimento tácito e explícito. Qualquer lugar que a gente falar no assunto vai ouvir falar nisso. O tácito é um conhecimento abstrato, não estruturado, não formalizado, não escrito, que está na cabeça dos indivíduos, está na cabeça das pessoas. E a gente tem exemplos no dia a dia, na nossa vida e na vida provavelmente de todo mundo que pensar nisso, aquela coisa assim na empresa, né? Só o fulano sabe configurar aquilo. Ou quantas vezes a gente já não viu uma situação, para fazer isso nós temos que esperar o fulano voltar de férias. Ou então, mas quem mexe com parâmetro de SQL é só o cara aquele que não está aqui hoje e está doente. Né? Tem essas situações. Conhecimento tácito, então, é o conhecimento que está na nossa cabeça, que não está documentado, não está escrito. E o contrário do tácito é o explícito. Representa um conteúdo capturado, armazenado de alguma forma organizada, né? Acessível. E acessível para quem? Para quem pode necessitar. Parece simples, seria tão fácil pegar conhecimento tácito que está na cabeça das pessoas, escrever, e a partir daí está resolvido. Então, para que gestão do conhecimento se é só fazer isso, né? A gente vai ver que não é tão simples. Esse exemplo do iceberg, alguns usam iceberg, eu vou dizer para vocês que o que varia é o percentual. Tem uns autores que falam em 10-90, mas a proporção mais ou menos é isso. Que as empresas têm uma pontinha do iceberg documentado, explícito, e o resto é tudo tácito. O tácito, como eu citei, né? É a experiência das pessoas, o que elas pensam, a competência, comprometimento e assim a gana de vontade de trabalhar, né? Por que o conhecimento explícito é mais importante? Porque ele pode ser avaliado, controlado, reproduzido, disseminado, transferido e perpetuado. Só mais um detalhe importante, gente, e é disso que nós estamos falando, que é nessa palavra, lá no final da linha, disseminado, né? Disseminado, transferido e perpetuado. No fundo, isso aqui é um pensamento meu, né? A minha mania de ser filósofo. Nós, humanidade, sem o conhecimento explícito não existiríamos, né? O tácito é importante, mas o explícito também, né? O tácito, imagina assim, vamos fazer um pouco de reflexão que eu adoro, né? O tácito, lá no tempo pré-histórico, eu imagino que quando começou a comunicação entre os seres humanos, de alguma forma, um tipo de comunicação, eles deviam falar, cuidado, não vai lá que lá tem um leão. Né? Eles deviam dizer, olha, naquele vale ali os bichos atacam a gente. Ou então eles deviam dizer, vai lá depois do morro, viaja 3 luas que vai ter caça. Eu imagino que existisse esse tipo de conhecimento tácito, porque é comprovado que com o surgimento da comunicação que se conseguiu evoluir. Agora, se a gente analisar do tempo da Grécia Antiga
depois que a ciência começou, se não tivéssemos o conhecimento explícito, quanta coisa se perderia. Ainda hoje a gente vê épocas, por exemplo, da destruição do Império Romano, por exemplo, ou que o Império Romano causou a destruição, por exemplo, da Biblioteca de Alexandria. Não se tem ideia do conhecimento que se perdeu. E fala-se hoje que muita tecnologia que foi inventada já existia no tempo anterior e foi perdida. Então eu coloquei essa frase filosófica profunda minha: o que seria de nós, humanidade, sem o conhecimento explícito? A gestão do conhecimento se preocupa em pegar, primeiro identificar o que é importante e tornar isso explícito. Esse é o objetivo. A gente vai ver no KCS que a gente foca mais especificamente numa área definida de atendimento. Então fica mais fácil entender algumas coisas nesse sentido, como que as pessoas contribuem na construção do conhecimento. Por isso que eu citei no início. A gestão do conhecimento é amplo e não é uma coisa simples de se implantar, é complexo. O que nós precisamos levar daqui é tácito, explícito, ativos de informação, ativos de conhecimento, é esse embasamento teórico para a gente levar lá para frente. Como que o conhecimento flui? Né? Como é que a gente transfere? Se for tácito para tácito, é socialização, que é as pessoas conversando entre si, no cafezinho, no dia a dia. Eu mudei aquele parâmetro e funcionou. Isso é uma socialização. Isso é uma transferência de conhecimento tácito para conhecimento tácito. Tácito para explícito se chama externalização, que aí tem métodos de começar a capturar as informações que as pessoas conhecem e documentar. Explícito para tácito, porque para que isso, gente? Se nós queremos tornar explícito, para que seria o explícito para tácito? Treinamento. Alguém entra na empresa, é inevitável que vai ter que ler os procedimentos, vai ter que ler as normas, vai ter que ler o processo, entender, então ele vai ver algo que está explícito e vai internalizar, ou seja, vai tornar tácito. E existe explícito para explícito. Imagina o desenvolvimento de um produto na área de engenharia. Você tem especificações da engenharia eletrônica, especificações da engenharia mecânica, gera-se documentação, gera especificações e se junta. Ou no desenvolvimento do software, a parte de análise, requisitos funcionais de um elemento, da arquitetura, a parte funcional, são explícitos e junta com explícito e gera outro explícito. Então o que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser socialização. A gente está trocando conhecimento, está transferindo conhecimento. Mapeamento de conhecimento. O mapeamento é analisar e identificar vários aspectos relacionados a informações e conhecimento. A gente começa a levantar quais são os ativos de informação e conhecimento que nós temos, quais são as restrições, quais são as lacunas de conhecimento, qual é a criticidade dos ativos que nós temos, o conhecimento tácito, nós temos quem conhece o quê, como é que são armazenadas, como é que é a segurança dessas informações, né? E, claro, cada organização usa os seus critérios. Eu posso adiantar para vocês que no Qualitor 8.10 a gente está lançando funcionalidade de mapeamento de conhecimento orientado a processo. Eu vou falar mais um pouco disso no KCS e na parte de apresentação prática vocês vão poder ver isso. Isso é, na minha opinião, imparcial, isso é muito bom, isso é muito legal e pouquíssimas ferramentas têm isso. Nós podemos pegar a documentação de um processo, nós temos toda a documentação que vocês, vários já conhecem lá da gestão de processos. Nós temos realmente, vamos estar lançando um módulo de documentação de processo e junto com isso um módulo de ativos de informação, onde nós vamos poder fazer o mapeamento dos ativos, nós vamos poder pensar nas restrições e lacunas, que é aquilo assim, o que nos falta. Então, como é que se melhora, como é que se faz um processo de melhoria e documentação, de tornar explícitas as coisas, se nós não sabemos quais são as informações necessárias para um processo. Não são as que nós temos, pode ser que nós não tenhamos informações necessárias. Aí a gente começa a pensar numa certa etapa, o que eu tenho de informação, o que me falta. E aí nós vamos chegar no fim dessa documentação, definindo inclusive nomes de pessoas. Isso é muito legal, gente. Nós vamos lá no Qualitor botar o nome das pessoas que conhecem alguma coisa que é necessária para aquele processo rodar. Então nós temos uma documentação, um mapeamento de conhecimento bem legal dentro do Qualitor 8.10. Tá? Aqui, para finalizar essa parte da gestão,
existem dois tipos de gerenciamento, o proativo e o reativo. O proativo é gerar o conhecimento antes que seja necessário, eu pensar o que eu posso precisar e criar esse conhecimento, documentar, né? Eu torno formal e estruturado antes que eu vá precisar dele, e eu tenho que imaginar questões que sejam necessárias. Que exemplo seria isso? Eu vou lançar um novo produto, eu tenho que pensar em ter um manual do produto, eu tenho que ter especificações técnicas, eu tenho que ter dúvidas frequentes, eu penso antes. E o reativo é a captura de conhecimento no momento da demanda. Torno disponível para que não tenha que ser recriado. Tá? Tem algumas vantagens e tem desvantagens, né? Como aquele sim. O KCS ele se baseia fundamentalmente em criação de conteúdo reativo. Ao passo que a gente pode e deve se preocupar, na minha opinião, também em fazer uma análise, fazer mapeamento de conhecimento e também criar conhecimento proativo. Lá no caso do suporte seria imaginar, antes até de começar a rodar um KCS, a gestão do conhecimento, fazer aquele trabalho de processo, imaginar as informações que são necessárias e já fazer uma criação prévia. Só que até hoje, muita gente, a maioria, pensa nisso, só nesse lado. Né? Ah, base de conhecimento. Pô, os caras não alimentam a base, pô, eu já falei que tinham que criar artigo, eles não tinham que criar documento, eles não criam. Pá, não tem jeito, eu vou ter que trocar as pessoas. Geralmente é assim, base de conhecimento, aí tu põe lá o módulo, e quando tu vê, poucos artigos são criados, e a coisa vai ficando parada e vai morrendo. No KCS que a gente vai entrar agora, existe uma metodologia para não deixar isso acontecer. E a gente vai ver, assim, de forma bem sucinta como é que é isso. O que é o KCS? O KCS já é bem mais pragmático do que a gestão do conhecimento. O KCS é um conjunto de melhores práticas, base de princípios e o melhor, né? Aí que vem a boa novidade, é uma metodologia. Diferente da AITIL, lá na frente eu vou falar para vocês um pouquinho da diferença da AITIL, tá? Isso aqui é uma metodologia. Metodologia quer dizer que é uma coisa prática, que diz lá exatamente como fazer. Tá? Ele foi criado por um consórcio de grandes empresas, chamado CSI, Consortium for Service Innovation. Quem tiver curiosidade, esse é o site, serviceinnovation.org. Participam, eu não lembro agora, mas são grandes players de tecnologia, grandes desenvolvedores de software. E por que eles fizeram isso? Eles resolveram se juntar e dizer, escuta, vamos falar sobre suporte aqui, vamos tentar ver um jeito legal de fazer um suporte funcional, o que tu acha bom, o que tu acha, na minha empresa funciona isso, na minha funciona aquilo, na minha isso não funcionou. Eles começaram a juntar conceitos, juntar ideias e fizeram essa metodologia. Ele é feito para suporte, tanto é que KCS quer dizer Knowledge Centered Support. O apoio, né, ajuda, o suporte centrado em conhecimento. Né? Então ele é feito para suporte, para atendimento a clientes e usuários, para solução de incidentes e problemas. Mas sim, pode ser adaptado para outras áreas, pode ser adaptado para atender requisições, pode ser adaptado para atender outros processos, é possível. O que eles falam, isso está lá no guia, é o seguinte: KCS é uma jornada, não é um destino. Isso é literal dele, tem as aspas ali. Isso quer dizer o quê? Também, como a gestão de conhecimento, ninguém diz assim, eu vou implantar KCS e daqui a 2 meses eu termino, está feito, está implantado. Não é assim. Ele é um processo contínuo, como é uma ISO 9000, um sistema da qualidade e qualquer outro sistema. Quando o pessoal criou esse grupo, o consórcio, eles pensaram em alguns desafios. O que as empresas enfrentam isso nos Estados Unidos? Redução de orçamento para suporte, aumento de complexidade da tecnologia, cada vez mais ambiente para atender, mais versões sendo lançadas. Você tem um número X de pessoas, mas tem mais produtos, aí o mesmo produto tem 2 bases de dados, aí tem versão web e versão mobile. A complexidade é impressionante. Os custos cada vez aumentam e a demanda com isso cada vez aumenta. Aí, falando em partes interessadas, eles notaram alguns elementos-chave assim, de percepção. Os clientes tinham falta de confiança no suporte, aquela famosa percepção, eu ligo para o suporte e não me resolve, ou eu ligo e eles me dão uma solução, fecho a chamada e não resolve, falta de confiança. Por parte dos técnicos, uma angústia assim, por uma incapacidade de satisfazer os clientes, aquela percepção, nunca estão satisfeitos. A complexidade de atender e o baixo reconhecimento. E para a empresa, para a organização, as organizações lidam com insatisfações dos clientes,
e os clientes exigem cada vez mais. O cliente às vezes quer um contrato de solução em 1 hora, o cliente quer um contrato de solução rápido. Então eles identificaram que isso aqui era comum entre eles, e aí eles disseram o seguinte: nós temos que tentar fazer alguma coisa para lidar com isso, e aí criaram o consórcio, criaram a metodologia. O que as empresas precisam, na verdade, é escalar serviços, conseguir atender mais, reduzir custos ou controlar os custos e capacitar os profissionais. Porque além disso tudo, aqui não está escrito, mas é uma realidade, qual é o maior problema do conhecimento tácito? É que se você tiver rotatividade, o conhecimento vai embora com a pessoa, sai pela porta, que nem está escrito lá, e aí você coloca uma pessoa no lugar e tem que absorver todo o conhecimento tácito novamente e assim por diante. Bom, os objetivos do KCS: criar conteúdo como um produto colateral da resolução de problemas. Durante esses slides eu vou destacar para vocês uns 3, 4, 5, talvez pontos-chave, tá? Esse aqui é um, gente, eu gostaria que vocês não esquecessem. O KCS se baseia em criar conteúdo atendendo. Durante o atendimento, durante a solução do problema, criar conteúdo. Tá? Esse é o primeiro ponto-chave importante. Ampliar o conteúdo com base na demanda e uso. O KCS quer dizer o seguinte: tu cria documentação na medida que tu estiver atendendo, na medida que tu estiver usando, que tu estiver interagindo com o cliente. Isso assim, é um dogma sagrado do KCS, tá? Desenvolver conteúdos com base nas experiências do dia a dia e pensar em incentivo ou recompensa pelo aprendizado, pela colaboração e pelo compartilhamento. Qual é a diferença entre o KCS e a gestão? O KCS, então, tem essa premissa de gerar conhecimento na solução dos problemas, durante o atendimento aos usuários. Tá? E não, como a gestão do conhecimento fala, fazer um mapeamento de conhecimento, identificar ativos, fazer um planejamento em cima disso e assim por diante. No Qualitor, nós pegamos um pouco da gestão e incorporamos e botamos muito de KCS. O que a gente espera com a implantação de sucesso de KCS? Maior confiança no suporte por parte dos clientes, um melhor serviço recebido, seja em prazo, qualidade. Os técnicos tendem a ter mais conhecimento, melhorar a autoestima por não ter aquela sensação de nunca resolver, do cliente estar sempre insatisfeito, sempre reclamando, né? E para a empresa, eficácia e eficiência, obviamente, a percepção dos clientes é importante e resultado. Esses resultados aqui são reais, tá? Os participantes lá do consórcio implantaram, foram melhorando, fizeram o sistema rodar, na verdade, e fizeram um benchmark entre eles. Eles afirmam que conseguiram 50% a 60% de redução de tempo de solução de incidentes e de 30% a 50% de aumento na OFCR, a solução do primeiro atendimento. Tá? E eles conseguiram, segundo eles, adesão de até 50% na adesão da autoajuda dos clientes, que esse é outro ponto fundamental que eles focam. É pensar no usuário, no contexto dele e dar soluções para que ele possa usar autoajuda. Fundamental ter-se linguagem diferenciada para usuário, para cliente final e para atendente. O exemplo, assim, imagina a gente ligar lá para a TV a cabo e o atendente dizer assim: olha, o difusor da placa de sinal roteador do satélite está com interrupção, está com problema devido a interferências eletromagnéticas. Isso é uma linguagem técnica. A linguagem que a gente tem que usar com o usuário é uma linguagem dele. Essa é a diferença. Então, a gente tem que preparar artigos, tem que preparar documentos, preparar documentação específica para o usuário. Não é a mesma que a gente cria para nós. A linguagem é outra. E já aproveito para adiantar outro recurso que o Qualitor está trazendo, é a possibilidade de segmentar totalmente o que eu publico para usuários e o que eu consumo internamente, totalmente diferente. Tá? Então a gente tem essa segmentação de público-alvo no Qualitor 8.10 também. Pro KCS, lá do glossário oficial, então, informação são dados organizados com uma ação associada. Conhecimento, a informação com uma ação associada que contém contexto e experiência associadas ao seu uso. Então a diferença é que aqui ele botou contexto do conhecimento da informação e experiência associados. As informações se transformam em conhecimento no momento do uso, obtida por interação,
com o usuário, com o cliente e por experiência. Importante, gente. Os atributos de conhecimento mudam sempre, nunca estão 100% completos, nunca estão 100% corretos, são validados pelo uso, experiência e interação. Então, assim, ó, a nossa base nunca vai estar 100% completa, correta, e vai estar mudando sempre. E base de conhecimento é uma tecnologia construída para recuperar e armazenar conhecimento. Essa questão da ação, que lá a palavra que está escrita é action mesmo, ação associada, na verdade, é utilidade. Então, se a gente substituir lá por utilidade, fica mais fácil. Ó. Conhecimento, primeiro informação, são dados organizados como utilidade. Conhecimento é algum dado útil, a informação é um dado útil, e conhecimento é informação com utilidade associada, tem que ser útil. Segundo ponto-chave, primeiro eu falei antes, para destacar para vocês. Segundo, a nossa base nunca vai estar 100% terminada nem 100% certa. Não é problema nosso se não tiver. É assim que funciona lá no consórcio mesmo. Eles decidiram que os principais, eles verificaram que os principais players, com recursos disponíveis, com gente treinada, mesma coisa. Nunca está pronto e nunca está 100% certo. Tá? Ponto-chave está aqui de novo, gente. Ó. Validado pelo uso, pela experiência e pela interação. A gente já vai entender como. O que são os ativos de conhecimento para o KCS? Os artigos da base. Eu estou falando artigo porque é um nome que se usa, tá, gente? Tanto lá na ITIL, quanto na gestão do conhecimento, quanto no KCS. Então, a nova base de conhecimento não tem mais documentos no quadro, tem artigos. Documento é aquilo que a gente põe dentro de um artigo. A partir de agora, fiquem sabendo que os documentos não existem mais na base de conhecimento. Nós temos artigos. Vocês vão ver lá, vai estar novo artigo, pesquisar artigos e assim por diante. Trabalhamos com artigos. O que são ativos também? O perfil das pessoas, com suas especialidades. Perfis de clientes e configurações de clientes. Perfil de cliente seria no nível account, né, a conta mesmo, que contrato o cara tem, que tipo de atendimento eu dou para ele, que tipo de regras eu tenho com ele, assim por diante. Configurações de clientes é a configuração do ambiente. Ele usa o Windows, ele usa IS, ele tem banco tal, ele está na versão tal, assim por diante. O KCS na versão atual, que é 5.3, ele foca aqui, em artigos. Ele escreve alguns parágrafos sobre isso. No Qualitor, a gente tem condições de tratar forte isso aqui. No caso das contas, é buscar informações do contrato, das regras de atendimento, de SLA, etc. Histórico de compras, por exemplo. E configurações de clientes, a gente pode usar os campos adicionais de clientes para fazer alimentação. Nós temos suporte para isso. Aqui a gente ainda não tem suporte na parte de atendentes. No caso de usuários finais, nós temos já campos adicionais. Então a gente pode criar já cadastro sobre os usuários, clientes, e fazer esse abastecimento de perfis. A gente só ainda não tem nos atendentes, por enquanto. Qual é a diferença e qual é a semelhança entre KCS e ITIL? Primeiro, o que eles são similares? Eles visam melhorar a eficácia da gestão, baseia esse processo. Aqui é interessante, ambos falam início, no meio, no fim e sempre. O que nós estamos falando é processo e não tecnologia. Não se preocupe com ferramenta, você tem que focar no processo. Vai rodar ITIL sem ferramenta, vai rodar KCS sem ferramenta. É óbvio que a ferramenta é fundamental. A interpretação que tem que ser dada é o seguinte: não adianta comprar uma ferramenta que o KCS não sai rodando sozinho. Não adianta comprar ferramenta que o ITIL não roda sozinho. Você tem que ter processo, mas sem ferramenta, obviamente, não funciona. Ambos concordam que gestão de conhecimento é necessária. Ambos apregoam evolução e melhoria contínua. E ambos são conjuntos de melhores práticas. As diferenças: o KCS é uma metodologia, o ITIL é um framework. Não se pega nos livros da ITIL algo que diz assim, passo a passo, faz isso, não é metodologia, são recomendações. KCS, ao contrário, é uma metodologia. O KCS foca em conhecimento baseado na resolução de problemas. Para a ITIL, conhecimento são todas as informações de TI, é uma diferença sutil aqui, né? Para a ITIL, tudo é conhecimento, né? Ele foca um pouco diferente. Tem uns que interpretam que um IC na ITIL é conhecimento. E usam terminologias, portanto, diferentes. Eu acho que eu prefiro focar no que é comum.
Os processos do KTS são organizados nesses 3 componentes. Os arquivos, que eu já expliquei para vocês, são o que nós chamávamos de documentos. E aí tem 2 conjuntos ali de práticas, grupo de solução e de evolução. Como a gente pode ver na figura, são 8 práticas: captura, estruturação, reuso, melhoria, saúde de conteúdo, integração de processos, avaliação de performance, comunicação e liderança. São práticas, chamadas práticas. São 8 práticas e cada uma delas tem várias técnicas. Tá? Essa parte onde tem o solve aqui no lado direito e esquerdo, direito do slide, diz respeito à execução, ao dia a dia, ao atendimento. E essa parte da esquerda diz respeito à gestão, a controlar, a melhoria contínua. Eu diria para vocês uma coisa: isso aqui não é à toa que está na forma de círculo, porque também nós podemos aplicar um PDCA nisso. Tá? Óbvio que o mais importante, na minha opinião, é o planejamento. Cada uma dessas práticas tem várias técnicas. Eu vou falar assim rapidamente para vocês das mais importantes. A gente vai começar pelos artigos, que é a parte que é o primeiro texto ali, né? Para se tornar relevante e encontrável, o conhecimento é capturado e estruturado durante o processo de solução de problemas e no contexto da audiência-alvo. Um artigo captura a necessidade do solicitante nas suas próprias palavras, bem como a perspectiva do atendente resolvendo o problema ou respondendo uma questão. Aquela expressão ali, captura a necessidade do solicitante nas suas próprias palavras, é dogma sagrado para o KCS. Registre um artigo na base com as palavras do usuário. Não importa se ele está errado ou não, registre nas palavras dele. Isso é a primeira regra de ouro para criar um artigo. Eles chegaram a essa conclusão porque você tem você vivencia a experiência dele na hora de criar um artigo, atendendo na hora que está criando. E o artigo, ele está relacionado a 3 coisas, né? Em relação ao cliente, a experiência sobre o que está acontecendo, informações sobre o ambiente onde está acontecendo aquilo. E a descrição da necessidade tem que ser a visão do cliente sobre o que está acontecendo. Tá? E deve ser capturada nas palavras do próprio cliente. No analista de suporte, quem está atendendo, ele tem que capturar essa perspectiva do cliente. E a visão da organização sobre os artigos, a perspectiva sobre os artigos é relacionada aos mecanismos de controle. Aí, por exemplo, é ideal que tenha status, data que foi criado, data que foi atualizada, histórico de alterações. É a parte assim mais que seria lá o trabalho que a assessoria da qualidade faz na gestão da qualidade, dos documentos da qualidade. Como é que o Qualitor ajuda nisso? Primeiro, a gente vai vendo na apresentação da base, nós criamos vários mecanismos para que eu tenha incidente aqui e já consiga criar artigos aqui, rápido, na mesma tela. Segundo, a gente pode, por tipo de artigo, colocar atributos diferentes que vão ser capturados. Se há uma dúvida, eu já posso ter uma estrutura, um template de perguntas e respostas. Se há um incidente de uma certa característica, eu já peço assim com cabeçalhos informações diferentes que o atendente vai imputar. Tá? Tudo para atender essa parte. Então, de novo, gente, é importante, eu vou destacar novamente. Cria conhecimento enquanto estiver atendendo. A gente vai começar agora a ver o loop de solução. Como eu falei, aquele que fica do lado direito, ele é transacional, do dia a dia. Eu vou só destacar os pontos-chave, que é muita coisa. A captura. Durante o atendimento, captura o contexto do solicitante. Olha, fala de novo, em suas palavras e frases. À medida que o conhecimento tácito torna-se explícito, no contexto de uso, ele vai ser parte do artigo. Isso aqui, contexto é tão importante quanto o conteúdo. Eu traduzi, mas eles falam assim, content is king. Context is king. Ele fala assim, contexto é rei. Contexto é tudo na criação do conhecimento. Tá? Então, para capturar, ele é just in time, ou seja, eu estou atendendo e estou criando. Tá? E o curioso é que eles usam esse exemplo aqui, e eu achei legal colocar, porque aí está a dificuldade que a gente tem como ser humano. Eles fizeram uma pesquisa com um médico e um mecânico, né? E pediram para dois, um médico e um mecânico, escreverem o processo de como eles fazem o diagnóstico. O médico lá da área dele e o mecânico do carro.
Né? Depois eles foram observar na prática, os caras fizeram totalmente diferente do que escreveram. Por isso, o KCS prega, e eu concordo, que não dá para deixar para criar artigos na sexta-feira de manhã, na quinta-feira de tarde, depois de que o atendimento aconteceu. Cria na hora. Sempre considerar o contexto do usuário, mesmo que esteja errado. Todas as buscas importam. Eles batem muito, gente, na tecla assim, ó. Todas as buscas que o usuário fez, os atendentes fizeram, são importantes. Guardem. Captura de conteúdo relevante. Guia de relevância. Palavras e frases do usuário, informações sobre o ambiente, informações que difiram um artigo corrente de outro com o mesmo sintoma, uma solução diferente, diagnóstico usado na solução, descrição clara da solução. Tudo que a gente criar tem que ser relevante, tem que ser claro. Falando em relevância, o Qualitor 8.10 tem agora, vai ter, relevância para mostrar as informações, cálculo de relevância. Tá? Nós vamos mostrar antes a mesma busca, em dias diferentes, pode ser que os resultados venham diferentes. Por quê? Ordenados diferentes. Os artigos mais exibidos podem ser mostrados antes dos que os menos exibidos. Os artigos mais úteis podem ser mostrados antes que os mais exibidos ou mais úteis. A gente faz lá um balanceamento e calibra isso no quadro. É bem importante. Isso também ajuda a achar informação. Eles chamam de findability, né? Então, a cada dia que eu for pesquisar por uma certa palavra, pode ser que venha ordenado diferentes resultados. Artigos mais usados aparecem primeiro. Artigos mais úteis aparecem primeiro. Estruturação. Estruturar para reutilizar. A estrutura deve ser consistente, padronizada com informações relevantes. Ele sugere usar templates, eu já adiantei para vocês que nós temos templates. E eles falam muito nisso, capturem ideias completas e não frases completas. Não adianta, não leva a nada dizer assim, o usuário relata que hoje pela manhã, quando ele ligou o computador, ele percebeu que não tinha acontecido tal coisa e ao enviar e-mail ele não conseguiu. A ideia completa é o seguinte, não consegue enviar e-mail. A gente faz essa reflexão e percebe alguns vícios que nós temos. Claro, por desconhecimento. A gente olha chamados, incidentes registrados no nosso suporte, aquisições, são cópia de e-mail. Copia o e-mail, cola no corpo do incidente. Aí, para conseguir entender o que aquele incidente é, você tem que ler from, to, subject, todos aqueles controles do SMTP, não sei o quê. Lá no fim está assim, não consigo enviar e-mail. Na descrição do incidente tem que estar, não consegue enviar e-mail. Na documentação do artigo tem que estar, não consegue enviar e-mail. Se ele não consegue enviar e-mail pela web, mas pelo Outlook sim, não consegue enviar e-mail pela web. Isso é prática, é treinamento. Por isso que precisa 40 passos de planejamento para conseguir chegar lá. Ideias completas, não frases completas. Os argumentos de busca dos artigos devem ser preservados. Eu já adiantei para vocês que a gente está fazendo isso no quadro. Apresentam um valor que pode ser utilizado e reutilizado para melhorar artigos existentes. No caso de um artigo não existir, o argumento de busca pode se tornar o início de um novo artigo criado. No Qualitor, a gente está fazendo isso sim e eu acho bom. Se eu fizer uma pesquisa lá no Canvas, de alguma coisa que eu estou procurando para atender um incidente e não achar, eu vou ter um botãozinho na minha frente, sem ter que sair dali, criar um novo artigo, aquela busca que eu fiz vai virar a palavra-chave do novo artigo automaticamente. A busca na base deve se tornar parte do processo de atendimento. Isso tem que estar nas entranhas dos atendentes. Não atendo nada sem fazer uma busca na base. Isso também é prática. Esse aqui é o outro ponto-chave, gente. Search early, search often. Eles falam isso. Busque antes de atender e busque frequentemente, constantemente. Recomendada a busca em tempo real durante o contato com o usuário. Argumentos de busca tornam esse conteúdo potencial para o novo artigo. E recomendado que se pesquise novamente a base antes de salvar os artigos, para não criar redundância. Por isso que é early e often. Fique sempre pesquisando a base. É prática, é prática, é prática. Pesquisar o conhecimento coletivo. Pesquisar para saber se a necessidade já não foi atendida, evitando desperdício de tempo, é óbvio. Por isso que ele diz search early, né? Antes de começar a atender, antes de criar um artigo, dá uma olhada se alguém já não comentou aquilo. Vinculações de conhecimento.
Nenhum conteúdo vai conter todo o conhecimento necessário para todas as questões. A regra de ouro: procure criar artigos simples de uma página e estabeleça vínculo com outros artigos. Ou outras fontes, URL, incidentes similares, por exemplo. O que é um elemento crítico? Estabelecer vínculo entre incidentes e artigos que ajudará a resolver o problema. Tá? Depois vamos para a melhoria. A base de conhecimento é a experiência coletiva. Responsabilidade sobre artigos sobre os quais se interage. Aqui quer dizer o seguinte, ó. Por isso que tende a funcionar, por isso que na teoria eu achei muito legal. Onde eu encostei eu sou responsável. O que eu peguei na mão eu sou responsável. Esse é o conceito legal do KCS. E não assim dizer que o Guazelli tem que alimentar a base toda semana. Todos os atendentes são responsáveis por tudo aquilo que eles olharem. E aí vem o ponto legal, gente. Flag it or fix. Se eu toquei num artigo, se eu consultei e acessei, ou eu marco que alguém tem que revisar, se eu achei que tem que revisar, ou eu faço. Esse é o conceito do KCS que é legal, é vivo, é dinâmico. Tá? Reutilizar e revisar. Sempre que eu estiver olhando um artigo, eu estou revisando. Se eu achar alguma coisa errada, eu arrumo ou mando alguém, eu peço para alguém arrumar. No Qualitor nós podemos configurar de duas maneiras. Estou com o artigo sendo consumido, sendo olhado. Se eu tiver permissão, eu já arrumo na hora, edito e arrumo. Ou então eu solicito revisão que cai para o revisor, eu mantenho ele disponível para o grupo, mas ele vai estar dizendo, isso aqui tem uma sugestão importante, dá uma olhada ali. Eles falam aí claro, é um pouco mais amplo e tudo que é metodologia a gente tem que aproveitar o que é bom e o que está fora do nosso alcance relevar. Eles falam que tem toda uma carreira para seguir de permissões, eles falam uma analogia de carteira de motorista. A pessoa tem carteira provisória, depois pode dirigir carro pequeno, depois pode dirigir caminhão, depois pode dirigir ônibus. Conforme as pessoas vão avançando em KCS, elas vão ganhando permissões mais avançadas. Isso prega a técnica, a metodologia. Vamos agora para a parte de melhoria contínua, rapidamente. Conteúdo é rei. Contexto é rei, conteúdo é rei. Então, aqui na saúde de conteúdo, nós vamos avaliar o que nós estamos tentando criar, como criar um bom conteúdo, como medir e como envolver as pessoas. Tudo isso, talvez vocês estejam pensando assim, mas isso é muito abstrato, é muito complexo. Não. Eu garanto para vocês que tem como implantar isso e tem medições, tem indicadores que o Qualitor vai suportar para medir tudo isso que nós estamos falando. Então, se você implantar e começar a rodar o sistema, tem sim como tem indicadores para medir tudo isso e fazer revisão constante, fazer melhorias. O que eles recomendam para que os artigos tenham? Descrição do fato, descrição do ambiente, a solução encontrada, seja a resposta, contorno ou resolução de problemas. Eles recomendam que não seja assim, escreva um parágrafo desse tamanho. Eles querem que você use assim, frases curtas de bullets. Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Causa, se tiver, né? Nem todos os atendimentos têm causa. Né? E os dados de apoio, lembra que eu citei? Última atualização, quem atualizou, quem revisou, isso tudo pode ser feito automaticamente. Ele sugere usar um teste de causa também, que descreve como testar ou validar uma causa. Tudo isso a gente suporta, basta criar atributos e nós fazemos isso por tipo de artigo. A técnica 2 fala do ciclo de vida, são as etapas que os artigos passam. Nós temos o artigo sendo criado, nós temos o artigo em revisão, nós temos o artigo publicado e agora nós temos o publicado em revisão. O que é publicado em revisão? Ele está disponível, eu não tirei ele não tirei acesso dele para as pessoas, mas alguém solicitou uma revisão porque verificou algo errado. Então o conhecimento daquele artigo passa a ser o conteúdo dele mais do que a pessoa escreveu na revisão. Então eu evito de tirá-lo de circulação, vamos dizer assim, e continuo com a informação atualizada. Eles recomendam desenvolver um padrão para conteúdos, padrão de linguagem, de estrutura, elementos do artigo, vocabulário. Aqui um exemplo que eu citei, né? Não pegar, copiar e-mail, botar lá, usar frases, por exemplo, se é uma pergunta que seja curta e clara, identifique que é pergunta. Se for um problema, que numa frase se identifique claramente qual é o problema. Porque a gente tem que pensar que depois tem que achar o que a gente escreveu. E cada um de nós pode escrever uma coisa para depois outro pesquisar outra. Gestão da qualidade. O que é qualidade sobre artigos? Se eu acho artigos duplicados, incompletos,
se é difícil compreender conteúdo, se o título não está compatível com o conteúdo, por exemplo. Para isso aqui tem auditoria, tá? Criação de artigos. Artigos de apoio. Como fazer, dúvidas frequentes, instruções. Aqui é o único caso que eles falam que a gente cria artigos no KCS, pelo menos. Proativamente, não reativamente. Mas nós, na nossa metodologia, a gente acredita que sim, pode melhorar essa criação proativa. Esse known versus new é um dos indicadores mais importantes. É muito difícil de conseguir e a gente conseguiu botar no Qualitor isso nativo. Significa, olha como é complexo isso. Tem um incidente, fiz pesquisa, achei o artigo e eles dizem o seguinte: quando você resolver um incidente usando um artigo, isso tem que ser contabilizado. E aí eu quero ver o percentual de incidentes que vão sendo resolvidos com artigos que existem. E mais, se o artigo existir, eu tenho que fazer uma análise depois para ver se ele é adequado ou se ele é um artigo mais ou menos. Se ele estava coerente com o que ele se propunha. Quando a gente está no incidente, o Cláudio vai mostrar na prática, está no incidente, e no lado eu tenho a pesquisa de artigos. Quando eu achar o artigo, eu vou lá e avalio a utilidade dele. Legal, esse artigo me serviu. O Qualitor entende que esse serviu está no contexto daquele incidente. Ele linka o artigo no incidente e considera para esse indicador. Então, a cada análise mensal que a gente fizer, a gente vai conseguir ver a evolução do nosso sistema, pois é óbvio. Quanto mais eu atendo com artigos existentes, melhor está a qualidade do meu sistema. Então, talvez esse seja o indicador mais importante do KCS. Claro que eu estou saindo com isso nativo. Tem ferramenta hoje no Brasil que tem isso. Aliás, não tem ferramenta que não tem um monte de coisa da base que eu estou falando. Mas esse é muito importante. Outro indicador. Sucesso em self-service. Outra coisa que eles falam para medir. O que é self-service pro KCS? Qualquer mecanismo pelo qual os usuários finais possam resolver suas dúvidas ou problemas sem a ajuda de outras pessoas. Então, o que é aqui? Dúvidas frequentes. Entra lá no site, base de conhecimento, aparece assim, dúvidas frequentes. Vocês lembram que eu falei em separar linguagem e separar conteúdo? O Qualitor separa linguagem e conteúdo e mais. Eles recomendam aqui o seguinte: pega lá e mostra as 10 dúvidas mais frequentes para o usuário em destaques. Não adianta ter 800 dúvidas, mostra as 10 mais. Que as coisas que as pessoas mais têm dúvida, talvez sejam as dúvidas que eu também tenho. O Qualitor já suporta isso, porque lembra que eu falei para vocês que nós temos cálculo de relevância? Relevância é mostrar antes os artigos com mais exibições, por exemplo. Então nós já temos uma base que permite publicar perguntas e respostas ou dúvidas frequentes, e eu posso mostrar os top 10 tranquilamente. Critérios observados em modelos de sucesso para self-service dos usuários. O que eu posso medir, né? Indicadores, que nós também, obviamente, temos. Volume de artigos e velocidade de disponibilização de novos artigos para usuários finais. Facilidade de encontrar conteúdo, como é que eu meço isso? É o sucesso, né? Se o usuário encontrou o que ele queria. Facilidade de navegação. E um plano de marketing adequado. Fala assim, nós construímos, eles aparecem, quer dizer, o cliente vem e não existe, né? Um plano de endomarketing, de divulgação da área de TI ou da empresa para os seus clientes sobre essas facilidades para os usuários finais. Avaliação do valor de artigos. Eles recomendam 3 medições. Frequência de reutilização, que é acesso às exibições, frequência de referência e valor do conjunto. Frequência de referência pode ser utilidade, por exemplo. As pessoas vão lá e avaliam que o artigo é legal, ou avaliam o contrário, que ele é assim. Né? E o valor do conjunto seria a composição disso. Okay? A prática 6 diz mais respeito à tecnologia. Eles falam muito assim, integrar com outros sistemas, indexar coisas que vêm de fora. Não é muito o nosso foco aqui. O que a gente tem de integração já para adiantar para vocês? Nós podemos criar um artigo e dentro desse artigo botar um conteúdo de HTTP que vem de fora. E aparece ali dentro do artigo. Qual é a vantagem disso? Imagina o seguinte, o requisitos técnicos do Qualitor está lá publicado no sistema, está lá no site, inclusive, e aquilo lá é atualizado conforme a área de engenharia, no caso de desenvolvimento, atualiza. Para o suporte, basta ter uma pesquisa, requisitos técnicos, aparece um artigo na listagem, quando eu acessar aquele artigo, lá dentro vem o conteúdo que vem lá de outro lugar, automaticamente. Eu não preciso estar me preocupando em copiar e colar e ficar com a coisa atualizada.
Avaliação de desempenho. As atribuições que existem no KCS. Tinha comentado, né, que é como uma permissão para dirigir, vai aumentando seus níveis de permissões. Bom, primeiro eu vou falar no KCS, tá? Os papéis. Líder, desenvolvedor de conhecimento, que aí conforme aqueles modelos de evolução poderia ser um candidato, contribuinte ou publicador. Coach e especialista em domínio. Eu acredito que a gente possa ter o líder e alguém de coach que faça a mentoria. Isso é fundamental para o KCS rodar no meio desses dois papéis. E depois, claro, as pessoas que vão estar trabalhando na atualização. Aqui eu acho que é mais a referência, tá? Existem níveis de maturidade, eu não vou entrar em detalhes. Como existem outros sistemas que têm níveis de maturidade, como é que se avalia a maturidade do KCS? Tem uma etapa de 1 a 4, você pode ter 4 níveis de maturidade. Indicadores estão aqui, eles sugerem usar BSC, Balance Scorecard, na medida que a gente faça uma composição de indicadores como é no BSC. O indicador compõe a outro, e isso faça tipo de um cálculo composto. É fundamental, gente, não deixar de usar isso aqui, ó. Aquele taxa non versus nil que eu falei, que é o crescimento da solução de incidentes com artigos que já existam. No Qualitor a gente está deixando esse nome mesmo, non versus nil, porque é muito puro, assim, é muito ortodoxo isso, é muito legal porque é nativo de KCS isso. Utilidade de artigos, as avaliações, ou o uso para resolver incidentes, né, que tem a ver com isso. Exibições a gente monitora. Cada vez que alguém exibir um artigo a gente está contabilizando e usa isso para indicador. E o sucesso de autoajuda por usuários finais também. Então esses quatro tópicos aqui são chave para a avaliação de qualquer sistema de KCS. O Qualitor tem todos eles nativamente. O sucesso de autoajuda é o usuário leu um artigo e resolveu a questão dele sem ter que abrir um incidente. Em vez de ele abrir um chamado para dizer assim, como é que eu troco minha senha? Ele achou lá como trocar a senha e nem abriu o chamado. A gente faz isso via script. Se o cara, a gente está colocando um final feliz, vamos dizer assim, no script. Porque a gente quebrou a cabeça, como é que a gente vai fazer isso? Né? Senão o cara vai lá, consulta, cai fora. Como é que tu vai saber se aquilo serviu ou não? Nós estamos criando o final feliz do script. Porque vamos lembrar que lá no catálogo de serviços no menu, ele pode disparar um script, e aí ele chega, vai seguindo, e lá no fim ele não é mais obrigado a abrir um chamado. Ele pode dizer, ok, resolvi o meu problema. Isso é um final feliz. A outra é ele entrar num artigo, e aí ele vai lá dizer, esse artigo foi útil? Sim. Pam, fechou. Se o usuário disser que foi útil, a gente entende que foi um sucesso. Ele pode não ter aberto o incidente por causa disso. Vamos lá, última prática, liderança e comunicação. Tudo isso que a gente viu até agora não funciona se a gente não tiver alinhado com persuasão ao objetivo, quer dizer, as pessoas têm que estar alinhadas, têm que ser engajadas a participar, têm que se convencer, né? E se a gente não tiver alinhado com os objetivos da empresa, se não tiver a adesão e apoio da alta direção, se não tiver uma liderança na área que conheça KCS, esteja disposta a fazer a coisa andar, e assim por diante. Isso faz parte dos 40 passos, né? Agora, não se chega como uma iniciativa individual de uma certa pessoa, de uma certa área em plantas. Isso tem que começar de cima para baixo, de uma forma estruturada, tem que envolver as pessoas da área e fazer uma apresentação conceitual tipo essa, para que as pessoas entendam do que se trata, as pessoas entendam no que elas vão ter que trabalhar, como elas vão ter que contribuir, né? E tem que estar todo mundo alinhado ao objetivo. A metodologia prevê que depois que as pessoas estejam engajadas, a própria sistemática de indicadores faz isso rodar. Você tem indicadores, aí você avalia o indicador, você faz plano de ação, você mostra os resultados e assim por diante. Agora é óbvio, mandar um e-mail e dizer a partir de segunda-feira começa a registrar não funciona. É aí que está a questão, como em tudo, né? Seja no sistema da qualidade, seja na ITIL, né? As pessoas acham que comprando uma ferramenta para ITIL vão ter ITIL, não vão ter ITIL. As pessoas acham que com uma ferramenta podem ter uma base de conhecimento útil, não vão ter. Elas têm que despender tempo e esforço. Primeiro tem que ter conhecimento no assunto, depois tem que despender esforço, tempo e recurso. Só que aqui eles falam muito nisso, as pessoas têm que estar engajadas. Qualquer trabalho que a gente queira fazer tem que começar com envolvimento das pessoas-chave para saberem o que é o KCS, perceberem que pode ser legal e a partir daí fazer um planejamento, começar a estruturação, definir a estrutura.
definir como é que vai ser armazenado, depois montar um piloto, depois começar a dar, mas tem que ter alguém, geralmente o líder que no dia a dia está acompanhando, e tem que ter alguém que faça aquele trabalho de, no final do mês, extrair os indicadores, fazer a reunião, divulgar os indicadores, fazer a análise. Ele é um processo constante, por isso que em algum lugar está escrito que ele é uma jornada, ele não é um fim, né? Ele é permanente. Agora, lendo e entendendo o que eles querem dizer, eu gostei muito da metodologia. A gente tem uma ferramenta que é aderente a grande parte, quase a totalidade deles, sim, mas é preciso deixar claro que precisa também ter conhecimento por trás, precisa ter o processo rodando. Esse é o recado que eu queria deixar. Obrigado.